Olá pessoal, nessa videoaula de hoje vamos estar finalizando o cadastro de cidades. Então, começando aqui, vamos pegar esses três botões aqui, o salvar, o alterar e o excluir, selecionar as opções, as propriedades dele, as opções de propriedades e desabilitar o enable. Aqui vamos agora desabilitar também o nome e o código. Então, seleciona as duas e enable. Pronto, a gente vai fazer de maneira que somente vai ser possível habilitar essas opções de salvar, editar e excluir quando for selecionado, né, e apertado, disparado o evento do botão novo. Então aqui no novo, vamos abrir o botão, vamos programar o código aqui. Então vai ter o JTestField nome ponto enable ponto set enable vai ser true e os botões JButton editar ponto set enable true e o JButton excluir ponto set enable também true. E vamos fazer da mesma forma para o JButton salvar. Então JButton salvar ponto set enable true também. Agora aqui vamos também limpar os campos. Então o JTestField código ponto set test não vai ter nada, vou setar nada para ele, e o JTestField nome também não vai ter nada. Pronto, agora dessa maneira, se a gente executar aqui o programa, no cadastro de cidades, para que a gente selecione o novo, ele habilita esses botões. Da mesma forma, se eu andar, selecionar um novo, ele limpa também. Agora falta aqui desabilitar o botão novo. Então JButton novo ponto set enable false. Então dessa maneira, uma vez clicado no novo, não vai ser mais possível utilizar a função novo. Bom, a gente vai adicionar nesse formulário um botão cancelar também. Bem, feito isso, agora vamos vir aqui no nosso formulário, eu vou dar uma modificada nele para colocar o botão novo. O botão cancelar, aliás. O botão cancelar. Então vamos lá, vou arrastar aqui, trazer aqui mais um botão, a interface dá um pouco de trabalho para mexer. Aqui eu vou estar limpando o texto, então editar o texto não vai ter nada. E vou estar colocando o JButton cancelar. Ele também, aqui eu vou selecionar uma figura para ele, então vou vir aqui em propriedades, selecionar o meu pacote de imagens e achar aqui uma figura para funcionar como cancelar. Vou usar essa daqui. Esse daqui vai ser o cancelar, que eu também vou deixar ele iniciando como enable. Então, propriedades, enable. E aqui no botão novo eu vou adicionar ele. Então, JButton
cancelar, .set enable, true. Pronto. Agora no botão cancelar, a gente vai estar copiando esse código aqui. E aqui no botão cancelar a gente vai colar ele e alterar os parâmetros. False, 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 false e o último para true. Dessa forma, na hora que a gente executa o sistema, o botão novo ele habilita esses campos e o botão cancelar desabilita. Bom, então uma parte aqui do formulário a gente já conseguiu travar. Agora, quando a gente andar aqui, vamos habilitar o botão de editar e de exclusão. Ixi, ficou aqui dois botões iguais. Espera aí, pessoal, deixa eu pensar aqui. Vamos alterar esse ícone aqui do botão de cancelar. Não tinha reparado que usamos duas imagens iguais no projeto. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho aqui nenhum ícone. Meus ícones não estão aqui no computador comigo, está no meu HD externo, eu vou deixar esse mesmo. Mas vocês selecionem aí um ícone diferente para o botão de cancelar. E aqui no tooltip teste dele, eu vou colocar cancelar. Para o mouse em cima ele escrever mensagem cancelar. Agora, para cada um desses botões, a gente vai habilitar o editar e o excluir. Então vamos clicar aqui, copiar e também o cancelar, né? O cancelar, o editar e o excluir. Vamos lá, cancelar, editar e excluir. Então vou copiar, vou vir aqui no primeiro botão para andar, que dentro dele eu vou colar esse código e vou usar o JButton editar, excluir e o JButton cancelar. Cadê? .set enable false. Então aqui dessa forma, a gente executando o sistema, teremos o que? Na hora que eu andar, assim, esse daqui é o inverso, né? Eu troquei os parâmetros, aqui é true e true. 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 Aí, agora sim, na hora que eu executar, que eu andar nos campos, navegar entre meus campos, eu vou ativar os botões de excluir e de alterar. Agora aqui ainda eu tenho que desativar o botão novo. Então, JButton novo .set enable false. Agora eu vou copiar esses códigos e colar em cada um dos botões. Então, no próximo botão aqui, colar. No próximo aqui. E no próximo. Pronto, dessa forma eu travei o meu sistema. Agora eu preciso preencher a nossa tabela, né? Que ela ainda não foi preenchida. Então vamos lá. Eu tenho aqui dentro do controle o preencher um modelo tabela e eu vou utilizar aqui o preencher tabela que a gente já fez na aula anterior. Então eu simplesmente vou abrir o meu projeto, que vou achar o preencher tabela, que está aqui, e vou copiar o mesmo
padrão, né? Vou copiar o negócio o mesmo código aqui do formulário de cadastro de estados para dentro do formulário de cadastro de cidades. E aqui, claro que tem que ter o mesmo nome da tabela, então vamos ver como está aqui o nome, tabela. Então aqui a gente vai modificar para tabela. Aqui ó, tabela. Opa, aqui estou modificando o lugar errado, aqui. Aqui ó. Tabela. Tabela. E a mesma coisa para os demais. Então aqui uma parte já principal já está feita. Agora vamos fazer aqui o conecta banco. Aliás, tem que ser o mesmo nome da classe de conexão que a gente usou. Com cidade. Então vamos lá, vou mudar aqui para com cidade. Lá na outra chama conecta banco. Então aqui é com cidade. Com cidade. Com cidade. Com cidade. Alterar tudo, todo onde for conecta vai se tornar com cidade. Pronto, dessa forma temos nossa classe para preencher a tabela, pronto. Agora vamos precisar alterar o nome das colunas. Uma vai ser o ID, a outra cidade, a outra sigla. Outra sigla eu vou trocar para estado. Pronto. Agora eu tenho que chamar aqui o preencher tabela. Aqui no início, aqui, como a gente fez aqui no cadastro de estados. Ó. A gente chama depois de iniciar os componentes. Então, iniciou os componentes, a gente faz chamada do preencher tabela. Então, vamos lá, preencher tabela. Select, vamos passar assim, ó, select, asterisco from cidade. E vamos ver como fica o nosso, a nossa tabela. Somente dessa maneira. Percebam que ele dá erro. Olha só, ele não consegue selecionar aqui a cidade. Então, esse SQL que eu estou passando, ele passa por first. Entra aqui e não consegue preencher nada na tabela. Por quê? Não existe ID estado lá. Então, aqui vai ser o ID cidade. Vamos alterar o nome. Nunca pode esquecer disso. Alterar o nome para o mesmo nome dos campos. ID cidade, nome cidades. E aqui, só fechar aqui o sistema. E aqui o ID underline estado. Já vou... A gente depois vai trabalhar em cima disso para modificar, certo? Feito isso, vamos tentar novamente executar. Continua dando erro, vamos descobrir o que é que está acontecendo. Com cidade.resultset.first. Vamos comentar esse código aqui e verificar. Continua dando erro. Dados.add. Vamos descobrir o que é que está acontecendo.
Select. Ah, sim, select. Faltou um T aqui, ó. Select. Nunca ia funcionar. Select. Aí, ó. O erro estava aqui no parâmetro que eu estava passando para a tabela preencher estados. Agora vai dar certo. Olha lá. Erro ao preencher o resultado set. Está posicionado errado. Por que está posicionado errado? Aqui no preencher tabela eu tirei, né, o first. Agora eu tenho que voltar. Aí, agora vai funcionar corretamente. Então não pode esquecer, né? Tá aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar trazendo aqui para o lugar onde está o estado, ao invés do código do estado, a sigla do estado. Como a gente faz isso? Vai ser a última coisa que eu vou fazer dentro desse formulário. Aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho da tabela. E a gente vai trabalhar para conseguir trazer o nome dos estados, um parâmetro chamado inner join. Então aqui no SQL que a gente passa para o preencher tabela, a gente tem que criar um inner join. Eu aconselho para testar esse inner join, criar primeiro o código dele aqui dentro do PostGrid. De que maneira? A gente vai selecionar aqui, ó, o SQL, apagar esse código que vem aqui no editor e vamos fazer o seguinte: select asterisco from cidades. Certo? Eu rodando esse SQL, eu tenho exatamente aquele resultado que foi preenchido na nossa JTable. Agora eu preciso de fazer uma junção da tabela cidade junto com a tabela estado. Como eu faço isso? Por meio da chave estrangeira. O ID estado daqui é uma chave estrangeira que se liga com a chave primária da tabela estado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação. Inner join estado. Tem que ser o mesmo nome da tabela. Então vamos confirmar aqui se é estado ou estados. É estados. Inner join estados. In inner join estados in cadê aqui? Aqui eu tenho que usar o codinome para me identificar cada campo de cada tabela. Então, cidade ponto ID underline estado, para identificar que eu estou falando do campo ID estado da tabela cidade. Estado seja igual ao estados ponto ID underline estado, que é o nome aqui do campo ID estado. Bom, vamos voltando aqui para o nosso SQL. Então aqui está selecionando. Vamos ver, in, não é in, on. Ah lá, inverti o código. Então aqui esse on, ele está fazendo o que? Ele está juntando as duas tabelas e trazendo todos os dados dela. Então a gente vai estar passando esse SQL como parâmetro para o preencher tabela. Então aqui esse SQL com parâmetro para preencher tabela. Então aqui, cadê preencher tabela? Eu vou trocar e vou colocar este. Certo? Então eu vou trabalhar aqui com o que? Com o ID estado, ó, com os mesmos campos que trouxe aqui. Eu vou trabalhar com o nome da cidade, então nome underline cidade. Vamos vir aqui no nosso preencher tabela. ID cidade, nome cidades. E aqui com o campo sigla underline estado. Então vamos lá, sigla underline estado. Vou salvar, vamos executar para verificar como vai vir isso. Cidades, ah lá, agora ele me trouxe a sigla do estados. Então aqui, pessoal, da maneira como está aqui, resta somente a gente diminuir o tamanho dessa coluna do meio, né? Tá muito grande, eu vou colocar como 200 pixels e vamos executar para verificar como fica.
Opa, bem melhor. Agora podemos também diminuir o tamanho da tabela. E terminamos o cadastro aí de cidades. Perdão, terminamos ainda não. Ainda tem que atualizar a tabela toda vez que inserir, alterar ou remover algum dado. Mas aí é só a gente passar o mesmo SQL como a gente fez nas outras videoaulas. Mesma chamada de método com o mesmo SQL. Vamos só verificar para ver se ficou certinho. Ainda tem, posso estar diminuindo, aumentando aqui um pouquinho mais. Pronto, vai ficar agora certinho. Aí, ó. Ótimo, é só ajustar aí, pessoal, de maneira que fique certo. Bom, agora para toda vez que eu alterar ou inserir um novo dado ou excluir um dado, o que eu faço? Eu vou chamar preencher tabela e passar como parâmetro este SQL. Então vamos fazer o seguinte, aqui no botão salvar, aqui dentro eu vou passar o parâmetro. Aqui no botão alterar, aqui dentro vou passar preencher tabela. No excluir, vou passar aqui dentro do try catch o preencher tabela. Agora vou dar um Ctrl Shift F e vou executar e fazer o teste. Então temos aqui a cidade de Planalto. Eu vou mudar para Brasília. Certo? Então aqui eu vou andar Planalto. Aqui peguei mais um erro, né? Eu tenho que habilitar os campos na hora que eu ando o campo aqui. Esse aqui está habilitado, mas eu tenho que habilitar este campo aqui. Então vamos lá. Aqui nos botões ainda eu tenho que inserir o JTest Field nome, .set enable, true. Então aqui eu vou copiar e vou colar. E vou colar. Pronto. Agora vamos testar. Então aqui eu vou andar Planalto. Agora eu posso, vou andar para Brasília e vou mandar alterar. Alterou. Dados alterados com sucesso, olha lá, o Brasília. Tem que tirar aqueles 5 que fica mostrando, né? Que eu tinha feito um teste na aula passada. Então vamos lá. Vamos vir aqui no botão alterar. Aqui, ó, cadê? JTest Field, não vai estar aqui, vai estar lá no nosso modelo. Então vamos vir aqui no nosso modelo cidade. Aqui no negócio de alterar cidade e tirar esse JOption Pane. Para ele parar de mostrar o código sempre. Bom, alterar está funcionando, vamos fazer uma exclusão para verificar se ele está atualizando a tabela. Então vamos lá, tenho Brasília, vou excluir Catanduva. Então vou vir aqui, ó, no excluir, vou clicar, dados excluídos com sucesso, ele atualiza. Certo? Da mesma forma, assim que atualizar, assim que eu atualizar, assim que eu excluir, ou que eu editar, eu vou fazer a função do botão cancelar. Então, vamos lá, eu vou chamar aqui no formulário de cidades o botão cancelar, que está aqui. Eu vou copiar todos os códigos dele e vou adicionar aqui, tanto no salvar, depois que preencher a tabela, quanto no editar, quanto no excluir. Então, dá um Ctrl Shift F, vamos executar novamente, cadastro, cidades, eu vou aqui andar, eu vou excluir Brasília, tá? Vamos lá, vamos excluir Brasília, excluir, pronto, voltou ao normal. Então, tá pronto o nosso formulário de cadastro de cidades, utilizando o modelo MVC, e já respondi uma dúvida de um colega aí das aulas anteriores
de como tratar para aparecer a sigla e não o código aqui do estado. Então está respondida por meio do inner join, da maneira como eu mostrei aqui nessa videoaula. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que gostem da videoaula. Dê seu joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, curta a nossa página Java Plugados lá no Facebook. Deixe suas dúvidas para o plantão de dúvidas aí que vai ter no final de semana. E até a próxima videoaula. Tchau.